Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, verso 13. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Queridos, o texto bíblico que lemos, ele está inserido em um contexto na construção do templo feito por Salomão. A Bíblia diz que era um sonho do rei Davi, lá em o segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, Davi estava no seu palácio e de repente ele olha, para a tenda da congregação onde habitava a arca do Senhor, e ele fica como que meio que triste, sentindo que Deus poderia habitar num lugar melhor. A ideia dele era que deveria construir um templo como outras nações, outros deuses tinham assim, então ele queria fazer algo assim. Só que a Bíblia diz que Deus o repreende, Deus diz que não estava exigindo isso da parte dele, que não era isso que Deus estava querendo da parte deles, mas todavia iria aceitar aquela oferta não pelas mãos de Davi, mas que fosse feita pelas mãos do seu filho. E a Bíblia diz que Davi mais tarde passa para a eternidade, e então o seu filho assume o comando da nação, o rei Salomão, e depois que ele assume o comando da nação, ele dá início àquele projeto, àquela realização daquele templo, todo revestido de ouro, um projeto todo de pré-moldado, era feito as peças em outros lugares e montado no local do templo, não se ouvia barulhos de ferramenta, buscou muita coisa importada, naquela época já ia para outras nações, traziam as suas iguarias, ouro, tantas coisas mais, foram trazendo de outras regiões. Os melhores especialistas daquele tempo construíram o templo, e aqui é o momento da inauguração. E nesse momento da inauguração, a Bíblia diz que Deus se revela a Salomão e diz para ele que estava consagrando aquela casa, consagrando aquele ambiente como uma casa de oração, como um lugar onde as pessoas deveriam ir até ali buscar a presença do Senhor e seriam respondidas nas suas súplicas e nas suas necessidades. E dentro da fala de Deus com Salomão e com todos os homens que estavam ali, Deus diz que se porventura, quando o seu povo se desviasse dos seus caminhos, se afastasse da sua presença, esse mesmo povo poderia buscar o Senhor e Deus deixaria ser encontrado por eles, seria encontrado por eles naquele lugar, e haveria um momento de avivamento, de restauração, de restituição que Deus faria na vida do seu povo. E percebemos que passou-se os anos, passou-se os tempos, já estamos no século 21, e sabemos que sempre houve necessidade de Deus mover um avivamento na vida do seu povo. Lembramos de quantos avivamentos Deus já fez na história de Israel, e Deus já fez na história da sua igreja. Quantos avivamentos Deus já, intervenções divinas. Quando falamos da palavra avivamento, não estamos falando simplesmente da ideia de movimento, de barulho, de euforia. Quando falamos de que algo ou a igreja está precisando de um avivamento, a gente está falando de que a igreja está morrendo e ela está precisando de vida. Quando falamos que alguém está precisando de um avivamento, estamos falando que esta pessoa está perdendo o seu movimento vivo, o seu movimento de espiritualidade, o seu movimento de fé, o seu movimento na graça de Deus. Está inoperante, está inerte, está parado e está precisando de um movimento dos céus para que possa fluir
fluir na graça, na dispensação do Espírito. Deus está dizendo na sua palavra, quando a nação experimentasse uma crise do pecado, a nação enfrentasse um desvio espiritual. E é isso que faz com que as nações ou a igreja precisa de um avivamento. É quando ela se desvia do seu padrão, quando ela se desvia da palavra, quando ela fica distante daquilo que é para ela viver, aquilo que é para ela ser, ela perde a sua identidade. E quando nós olhamos para a sociedade que estamos vivendo hoje, nós podemos perceber que a vida, o indivíduo, o ser humano, ele está distante desta graça. Ele está distante, está alheio a essa bênção, esse avivamento que o Espírito Santo tem para dispensar sobre as nossas vidas. O egocentrismo, aquela ideia do eu, né, da pessoa ser egocêntrica, aquela pessoa egoísta, aquela pessoa individualista, aquela pessoa que só pensa em si. É assim que estamos vivendo a nossa sociedade. As pessoas estão vivendo, o homem está sendo o centro das coisas, o centro da pregação, o centro da atenção, o centro do seu querer, aquele pedido imediatista, pessoas que só vêm ao culto, à igreja, a uma divindade, ou buscar alguma coisa porque quer receber, ele quer ter, ele quer possuir, ele quer ser, está sempre voltado a si. Então isso revela uma crise pessoal, uma crise do indivíduo, uma crise do ser humano. O ser humano está precisando passar por um avivamento. Mas não é só o ser humano que está precisando passar por um avivamento. Se o ser humano está assim em crise, a família também está vivendo uma crise no nosso país. Nós estamos vivendo a distorção dos papéis da família, a distorção do papel do pai e da mãe, né? A inversão dos papéis. Nós estamos vivendo uma crise no nosso país, onde as famílias estão sob um ataque constante, né? A família tradicional ou a família patriarcal. Esse modelo de família, que é o modelo de família judaico-cristão, adotado pelo Brasil e pelo mundo, né? É assim o começo das coisas, tem sido combatido, né? Tem sido atacado na sua essência. E isso revela o quanto a família está em crise. Quando percebemos que o indivíduo está em crise, é sinal de que a base dele, que a formação dele é a família, pode saber que a família também está em crise. A família está perdendo a sua identidade, a sua importância, o seu legado, o seu papel. Os pais não estão conseguindo deixar filhos melhores para as próximas gerações. Não é deixar uma herança para os filhos, é deixar filhos melhores para este mundo. Filhos que venham fazer e causar a diferença na sociedade. Mas se a família está com problema, o indivíduo está com problema, então esse problema também revela-se na igreja. A igreja também está vivendo um momento difícil. A igreja no nosso Brasil está perdendo a sua essência, a sua identidade, a sua postura, a sua voz, para clamar para uma nação que também está doente, uma nação também que está enferma, uma nação que está vivendo crises, não só econômica, né, mas crises política, crise religiosa, crise espiritual. Crises estão invadindo a nossa nação e nós precisamos clamar ao Senhor por esse país, por este povo, por esta terra em que vivemos, para que haja paz, para que haja o derramar e o fluir da graça de Deus sobre este povo. Estamos vivendo uma crise nessa nação, onde a briga dos poderes executivo, legislativo, judiciário, né, as intervenções, ganha, mas não governa, ganha, mas não consegue reger o país. A gente percebe como está uma crise, né, da imprensa, o jornalismo. Cada vez mais as pessoas estão desacreditando nas instituições, já não conseguem crer nos seus líderes, nos seus governantes, nos seus representantes. Então tudo isso é o que? É uma crise que esse país está vivendo. Há um descrédito na própria nação, há uma dúvida que paira sobre todos os povos, e há também uma crise na igreja.
Porque a igreja, no meio de tudo isso, ela é um luzeiro, ela é para ser o sal da terra, ela é para ser a luz do mundo, ela é para ser um ponto de equilíbrio, uma âncora para um navio desgovernado. Uma âncora vale muito, tem muito fundamento, tem muita importância. Mas quando a igreja perde a sua importância, quando a igreja também entra nesse desequilíbrio, quando a igreja perde a sua mensagem, a sua palavra, o seu sermão, quando a igreja perde a sua voz profética, então ela deixa de ser um ponto de equilíbrio, um ponto de referência, onde as pessoas vão correr para buscar a presença do Senhor. E é isso que nós estamos precisando viver. Nós estamos precisando viver um verdadeiro avivamento. Um avivamento precisa pairar sobre a igreja do Senhor. Um avivamento precisa descer sobre as nossas vidas, para que possamos, nestes últimos dias, ser aquilo que fomos chamados para ser: representantes de Deus nesta terra. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E o texto que lemos em 2 Crônicas, capítulo de número, no segundo livro das Crônicas, capítulo número 7, do verso 14, ele vai nos mostrar um caminho, ele vai nos mostrar como nós devemos nos portar diante de uma crise, diante de uma circunstância como essa que estamos vivendo. E a primeira coisa que o texto vai nos mostrar é que a gente precisa, como igreja do Senhor, ter consciência da nossa identidade. Ele começa dizendo: se o meu povo, quando o meu povo, o Senhor está trazendo neste texto uma consciência de identidade. Quem somos? Nós somos o povo de Deus. E se como igreja nós não temos esta consciência, nós não temos como ter avivamento. Para começar o avivamento, a gente precisa descobrir quem somos. Nós somos igreja, há uma identidade, há um legado. Nós somos um povo que não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. E se somos o povo do Senhor, é para o Senhor que devemos correr. E se somos do Senhor, é na casa do Senhor, é na presença do Senhor, é a presença do Senhor, é o Senhor que nós devemos buscar, clamar, aleluia, a sua face e buscar a sua presença. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se perdermos a nossa identidade, se perdermos a nossa consciência, o texto é muito claro, diz que Deus tem um povo, e este povo é a sua igreja, e esse povo precisa clamar a Ele de dia e de noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, consciência da nossa identidade, quem somos. Nós temos que ter convicção disso, irmãos. Nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Nós somos representantes de Deus, sal da terra, luz do mundo, a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que proclama a sua palavra, embaixadores do reino, representantes do reino. E é aqui que as pessoas precisam chegar e encontrar a palavra de Deus para este mundo, a luz de Deus, a graça de Deus, o amparo de Deus, a cura de Deus, o avivamento dos céus precisa estar no meio de nós. Se não temos essa consciência, se não temos a consciência da nossa identidade, não temos consciência do nosso propósito, do nosso chamado, estamos perdidos, estamos desorientados. E como é que uma pessoa desorientada vai orientar outra? Como é que uma pessoa desnorteada vai conseguir dar um norte para alguém? Como é que uma pessoa perdida vai conseguir mostrar o caminho para alguém? Então, como igreja, a gente precisa ter consciência do nosso papel, da nossa identidade, da importância que temos neste mundo, da importância que temos na sociedade, da importância que temos como igreja do Senhor para a proclamação do Evangelho. Quando o filho pródigo estava perdido, ele se sentia dizendo que era alguém que era pior do que um escravo do próprio pai, pior do que um servo do próprio pai. Quando a gente está afastado de Deus, quando a gente está afastado da graça, nós nos tornamos pior. Nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a nossa essência, nós perdemos o legado, a importância que Deus dá para nós. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor e descobrimos que somos o povo dele, se o meu povo
Deus está dizendo nesse texto, o meu povo, se o meu povo se desviar, mas o meu povo volta, não deixamos de ser povo, não deixamos de ser de Deus. Eu já disse aqui em outra mensagem, não existe ex-filho, não existe ex-pai, você é filho de Deus, aleluia, o amor de Deus está em nós, a graça de Deus está em nós, podemos estar até afastados, mas esta noite o Senhor nos chama para a sua presença, para a sua graça, oh glória ao nome do Senhor, Jesus Cristo. Tenha consciência esta noite que somos de Deus, somos de Deus, aleluia, glória ao nome de Jesus. Quantos podem adorar a Ele esta noite? Se temos a consciência de que somos de Deus, então a gente consegue evidenciar uma espiritualidade, uma vida de aproximação, porque aí Ele vai mostrar um caminho. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, são atitudes de quem quer a presença, são atitudes de quem quer uma vida espiritual, são práticas que nós devemos exercer no nosso dia a dia, humildade, perseverança, né? Oração, busca, né? O desejo de Deus, para que a gente possa se voltar para a presença dEle. E é isso que está faltando em nossos dias. A igreja precisa desejar a presença de Deus. Os nossos cultos têm que ser cheios de Deus, porque as pessoas não vêm aqui por causa da nossa oratória, as pessoas não vêm aqui porque a gente canta bonito. Lá fora tem gente que canta bonito, não é porque a gente toca bonito, é porque lá fora também tem gente que toca bonito. Não é porque a nossa oratória é bonita, é porque lá fora também tem gente que fala bonito. As pessoas vêm à igreja porque aqui elas têm um encontro real com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, com a presença, aleluia, real de Deus, que conforta, que consola, que cura, que renova, que aviva, aleluia, a presença que traz graça para a vida do seu povo. E se esta noite, meu irmão, você entrou aqui, então se humilha, ora, busca, clama, persevera na presença do Senhor, porque Ele está aqui para avivar a nossa vida, para avivar a nossa alma, para avivar os nossos corações, para sairmos desse culto cheio da presença do Espírito Santo, que é real e é verdadeira nessa noite. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Será que dá para você adorar a Ele? Será que dá para você adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo esta noite? Oh, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. A gente começa a viver uma vida de prática da vida cristã, de atitudes piedosas em nossas vidas. Tudo isso é essencial em meio a esta crise que o mundo está vivendo. Nesse mundo que estamos tão preocupados em satisfazer as necessidades da carne, é momento de ter desejos da vida espiritual. Desejar buscar a presença do Senhor. Não é ser humilhado, é se humilhar. É se colocar diante de Deus com práticas de oração, de busca. Se colocar na presença do Senhor como aquele que procura, como aquele que está buscando de forma incessante a presença do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Viver uma vida na presença, desejando a graça e a comunhão de Deus. Estamos vivendo uma época em que as pessoas se aproximam dos cultos através de apelos. Não, tem que vir, muita insistência. Não, você precisa, pelo amor de Deus, vem para o culto. E aquele apelo, aquela constância. As pessoas estão sem o desejo de congregar. E se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada. Ou esse culto que estamos oferecendo é tão ruim, ou a gente está com uma adoração ruim, como o adorador está ruim, precisando de uma cura espiritual, de uma cura de Deus. Porque temos tudo. Temos bons bancos, né? Temos um bom som, temos uma boa igreja. A igreja do Senhor do presente século é uma igreja rica, é uma igreja próspera, é uma igreja que consegue o que quer, é uma igreja que consegue alcançar e avançar o que quer.
mas falta na igreja poder de Deus, graça de Deus. E isso não vem com dinheiro, isso não vem com luxo ou com conforto, isso vem com oração, isso vem se nós nos humilharmos diante do Senhor e ter desejo pela sua presença. Glória ao nome de Jesus. Se converter dos seus maus caminhos é voltar atrás, é mudar as práticas, é mudar o comportamento, é mudar a nossa fala, é mudar o nosso agir, é mudar a nossa vida, para que a graça de Deus possa se manifestar em nós. Estamos vivendo uma época que falta o desejo. Olha o que o salmista diz: vale mais um dia na sua presença do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Vale mais um dia na presença do Senhor, buscando o Senhor, na casa do Senhor, o desejo pela presença. E é isso que vai nos fazer fervorosos, avivados, quando a gente tem fome de Deus, desejo de Deus, queremos mais de Deus, não nos contentamos com o pouco, com uma vida pobre espiritual, com uma vida mesquinha espiritualmente. Às vezes estamos famintos como estava o pródigo, com o estômago vazio, desejando comer, sendo que na casa do pai tinha alimento, mas aonde ele estava não tinha. Não é a TV, não é a internet, não é esses meios de comunicação que vai conseguir alimentar a nossa alma. Não é ouvindo as frases de autoajuda que vai alimentar a nossa alma. A nossa alma se alimenta das palavras que saem da boca de Deus. É por isso que o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Então é nós que precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus e chegar diante dele dizendo: Senhor, preciso de ti, preciso da sua graça, da sua comunhão, da sua misericórdia, preciso ser cheio da sua presença. Se nós entendermos isso, então cada culto que a gente chegar, cada lugar que a gente chegar para adorar o nome do Senhor, a presença dele irá se manifestar e nós seremos cheios, 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 cheios da sua graça, do seu poder e do seu amor. Oh, glória ao nome de Jesus. E nós precisamos ter convicção do que está na palavra, convicção da promessa de Deus aqui, segurança nessa verdade. Pois o texto diz assim: então eu ouvirei, perdoarei os vossos pecados e sararei esta nação. Um verdadeiro avivamento caminha embasado, fundamentado da palavra de Deus. Eu preciso crer que se eu orar e se eu fizer a minha parte, Deus está com os céus abertos. Olha o que ele diz na palavra em Isaías 59: o que causa separação entre Deus e vós são os vossos pecados. Então a palavra me dá segurança de que se eu eliminar os meus pecados, se eu eliminar tudo aquilo que não agrada ao Senhor e me aproximar dele, os céus estarão abertos. Os céus se abrirão sobre nós. Não é promessa do pastor Renato, não é promessa de pastor, é promessa de Deus. Se nós chegarmos à presença do Senhor, Ele aviva, Ele sara, Ele cura, Ele transforma, Ele opera, porque Ele é fiel na sua palavra e no seu poder. Será que dá para você levantar uma das suas mãos e adorar a Ele, adorar a Ele, adorar a Ele? Aleluias! Deus ouve, Deus perdoa, Deus sara, Deus cura. E nós precisamos ter essa convicção. Diante de tudo que você possa estar vivendo, na vida pessoal, na família, na nação, ou como igreja, a gente precisa buscar a presença do Senhor com convicção. Se eu buscar, Ele ouve. Ele me recebe, Ele me aceita, porque é promessa da palavra: se o meu povo fizer, eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar a nação, eu vou curar o povo. Jonas, quando disse que não iria pregar para Nínive,
Ele não queria pregar, foi fujão, né? Mas uma convicção estava em Jonas. Eu sabia que o Senhor ia perdoar eles. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. É essa a convicção. Nós temos que ter a convicção que a gente sabe o Deus que a gente serve. Eu sei o Deus que a gente serve. Você sabe o Deus que você serve. Você tem essa convicção. Então o que a gente precisa fazer para viver esse avivamento? A gente precisa ter consciência de que somos o povo de Deus. Precisamos ter consciência da prática da vida cristã, uma vida piedosa. Vida piedosa tem humildade, vida piedosa tem oração, vida piedosa tem busca, vida piedosa tem clamor, vida piedosa tem conversão. Se a gente praticar, a gente tem convicção também, consciência de que a palavra de Deus nos dá segurança. Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele vai realizar, Ele vai fazer no meio do seu povo. Só depende de nós. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio da sua igreja. Convicção de que Ele não mudou. Convicção de que é Ele. Convicção de que Ele está agindo, Ele ainda continua operando no meio da sua igreja, realizando prodígios, sinais e maravilhas. Se o poder não está acontecendo na sua vida, se o milagre não está acontecendo, a segurança que você tem que ter que não é Ele que está com defeito, não é o seu Deus que está engessado, não é o ouvido de Deus que está tapado, não é a mão dele que está mirrada, não é a mão dele que está fechada. Ele mesmo diz: olha, a mão de Deus não está doente, a mão de Deus não está enferma, os seus ouvidos não estão tapados. Oh, Deus está ouvindo, Deus está de pé, pronto a abençoar o seu povo, abençoar a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. É eu e você que precisamos chegar diante dele. E se a gente chegar diante dele, se a gente correr para ele, se a gente correr para os braços de Deus, ele vai fazer coisas grandiosas, poderosas acontecer no meio do seu povo. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. E é isso que ele está dizendo aqui, olha, eu vou ouvir vocês. Eu vou escutar vocês. Deus está dizendo que ouve as nossas orações. Então ore. Se Ele está dizendo que vai ouvir, tenha segurança. Ore, comece a orar. Comece a clamar, comece a buscar a presença de Deus. Ele está dizendo: olha, eu vou perdoar os vossos pecados. Não há mais razão para viver uma vida de pecado, uma vida de consciência, de condenação, com medo de Deus, com medo da ceia, com medo do arrebatamento, com medo da presença de Deus. Não, você já foi perdoado. A palavra está dizendo: eu vou perdoar os vossos pecados. É só você se humilhar. É só você chegar diante dele com o coração contrito e quebrantado. Ele vai te ouvir e perdoa todos os nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas carregando um fardo. Aquele livro escrito pela CPAD, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Lá tem uma ilustração contada pelo, se não me engano, Sundar Singh, alguma coisa assim. Ele diz que se você pegar um litro ou 2 litros de água num camburão, num vasilhame, e começar a carregar aquilo ali, aquilo incomoda você. Você troca de um braço para o outro, daqui a pouco você bota no outro braço, bota para um lado, 2 litros, você vai começar a doer o braço, daqui a pouco troca de mão, incomoda. Mas se você mergulhar dentro de um rio, você mergulhar em um rio, você vai ter 1000 litros de água por cima de você, você fica ali que você não sente o peso. Aí ele dizendo que quando nós temos uma nova criatura, somos nova criatura, nascemos de novo, a gente consegue sentir o peso do pecado e já quer se livrar de qualquer peso, não queremos carregar o peso. Mas quando estamos mergulhados no pecado, a gente não tem consciência do peso do pecado, do que o pecado é.
Por isso, para quem nunca conheceu o Evangelho, nunca nasceu de novo, nunca se regenerou, ele não sabe o peso do pecado. Mas quando a gente já tem uma consciência limpa, que a gente começa a carregar o peso do pecado, aquilo incomoda. A gente tem vergonha, a gente sente a dor do pecado. O pecado incomoda, nos aflige. E a gente precisa ter essa consciência de que a gente não pode estar carregando o pecado, a gente não pode estar segurando o pecado da nossa vida. A gente tem que se livrar dele, descartá-lo, tirar para fora. E o Senhor está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados. Deus está dizendo: eu perdoarei os seus pecados. Não há condenação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Você é lavado, você é redimido pelo sangue do Cordeiro. Crê nisso, toma posse, receba o avivamento da tua alma. Tenha liberdade para adorar ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados, e eu também sararei a sua nação, sararei a sua terra. Então, se a igreja, se a nação está doente, o papel da igreja não está sendo cumprido, porque Deus pode sarar a nação por meio da igreja. Deus pode curar a terra por meio do povo dele. Você crê nisso, meu querido? Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Já viu lá o Porto Seguro? Tem, né? O farol e tem o radar ali do aeroporto. Aquela luz que fica girando para ajudar os aviões, né? Na parte do aeroporto. E o farol para ajudar os navios, dando um sinal, fica girando aquela luz forte, mostrando para eles um norte, uma direção. E a igreja precisa ser esse norte nessa nação, mostrar que há um ponto, há um Deus, há uma luz, aleluia, há uma esperança, aleluia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aleluia. É por isso que nós precisamos buscar a presença de Deus, pregar o Evangelho, pregar a palavra, pregar esta palavra a toda criatura. Quem crê vai ser batizado, vai ser salvo, vai ser transformado. Ele vai curar esta nação, ele vai curar esta terra, quando a igreja se levantar para pregar esta palavra. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Quando a igreja prega para os cativos, prega para os oprimidos, prega para os viciados, prega para aqueles que estão na corrupção, quando a igreja prega para aqueles que estão no pecado, na prostituição, na idolatria, no adultério, na fornicação, quando a igreja vai pregando contra o pecado, Deus vai curando a nação, Deus vai curando o seu povo, Deus vai curando a sua terra, e as pessoas vão se aproximando, e o avivamento vai acontecendo, porque a igreja está fazendo o seu papel. Será que dá para você adorar ao nome de Jesus? Será que dá para você adorar ao nome de Jesus? Oh, levante a mão para o céu, levante a mão para o céu e ore comigo agora por essa nação, ore comigo por esta cidade, ore comigo agora por este país, ore comigo por este estado. Oh, Espírito de Deus, abençoa, Senhor, a nossa terra. Ora comigo aí onde você está agora. Peça ao Senhor para abençoar a prefeita da nossa cidade.
Peça o Senhor para abençoar os vereadores da nossa cidade. Peça ao Senhor para abençoar os promotores, os juízes. Pede o Senhor para abençoar o governador do nosso estado. Pede o Senhor para abençoar as lideranças do nosso estado. Pede o Senhor para abençoar o presidente da república. Pede o Senhor para abençoar os vereadores, os deputados ou os senadores. Pede ao Senhor para abençoar os governadores. Vai orando pela sua nação, porque nós somos a igreja que clama, a igreja que prega, a igreja que ora, a igreja que abençoa este povo na face da terra. Oh glória! Oh glória! Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Eu vou esperar você orar comigo agora. Oh, se o meu povo, é tempo do povo de Deus clamar agora. Ore pelos médicos, ore pelos enfermeiros, pelos servidores públicos, ore pela sua nação, ore pela igreja brasileira, ore pelo nosso estado. Oh, Espírito Santo, abençoa o presidente da nossa convenção, o pastor Valdomiro, aqui no nosso estado. Pastor José Wellington no Brasil, pastor Antônio Sintra. Abençoa os pastores da nossa Bahia. Abençoa, meu Deus, a nossa igreja, Senhor. Se você pode esta noite, clame ao Senhor, clame. Ore agora. Ore por cada dirigente que você lembrar o nome. Ore por cada diácono, por cada obreiro. Ore pelos departamentos da igreja. Oh, o avivamento de Deus, Ele está disponível. Se nós buscarmos a sua presença, Ele abre os céus. Ele faz milagre. Clame ao nome do Senhor Jesus. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Oh, eu sinto a presença do Pai aqui esta noite. Oh, glória. Na crise sempre tem uma oportunidade de avivamento. Clame a Ele, clame. Você que está precisando viver esse avivamento. Oh, você que está precisando viver esse avivamento, clame ao nome do Senhor. O Senhor está dizendo: os meus olhos, o meu coração, os meus ouvidos estarão abertos nesse lugar. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. Aleluia, Deus está aqui esta noite. Deus estará aqui esta noite. Deus estará aqui esta noite. Aleluia, oh glória ao nome de Jesus. Oh, vento de Deus, sopra nesse lugar. Faz um avivamento aqui, Senhor. Renova os jovens, adolescentes, as crianças, os senhores, as senhoras. Oh, aviva, Senhor, o teu povo. Aviva a sua igreja esta noite. Oh, meu Deus. Oh, glória. Tu és maravilhoso, Senhor, esta noite. Visita cada pessoa, visita cada membro desta igreja, cada congregado, cada pessoa que entrou neste lugar esta noite, que seja renovado agora. Que haja um despertamento espiritual, Senhor. Desperta os obreiros. Desperta, Senhor, as lideranças dos departamentos. Desperta, Senhor, aleluia, cada membro, cada jovem, cada criança, cada senhor, cada senhora. Desperta cada pessoa esta noite. Oh, meu Deus, coloca agora um desejo de buscar, um desejo de orar, um desejo de clamar, um desejo, meu Deus, de sentir a tua presença, a sua glória. Oh, se você crê agora, comece a orar comigo. Comece a clamar agora. Se o meu povo clamar, se o meu povo orar e buscar a minha face. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aleluias, aleluias,
Adore a Ele, adore, adore. Eu vou esperar você clamar o nome do Senhor. Diga: Deus, renova a minha vida, me dá desejo de estar na tua casa, me dá desejo de ler a Bíblia, de ler a tua palavra, de buscar a tua presença. Fala com Deus aí nessa noite, fale. Fala, me coloca desejo de sentir a tua presença, desejo de te buscar, desejo de orar, desejo de buscar a tua face. Coloca o desejo, Senhor, coloca o desejo em nós, para que possamos viver este mover, este avivamento, vivermos a sua presença nesse lugar. Oh meu Deus, cura as enfermidades, sara esta nação, sara o teu povo, cura a vida espiritual, abre os olhos. Oh meu Deus, repreende agora toda seta, todo laço, toda armadilha de Satanás, que caia por terra nesta noite. Toda a fúria do diabo, do adversário, contra a nossa vida, contra a vida do teu povo, eu declaro agora que caia por terra em nome de Jesus. A tua palavra diz que nenhuma ferramenta forjada contra nós prosperará. Visita a tua igreja, visita o teu povo, faz, meu Deus, um avivamento em nossos dias. Oh, glória ao nome do Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Pode orar, pode clamar ao Senhor. Ele está aqui essa noite. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória, nos desperta, meu Deus. Oh, glória, aleluia, seja renovado. Seja renovado, sinta a presença do Espírito Santo, se alegra. Você que nunca mais orou em línguas, você que nunca mais falou em mistério, você que nunca mais profetizou, você que nunca mais se alegrou na presença de Deus, receba a presença do Espírito Santo. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Deixa Deus fluir na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Seja renovado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que Deus te abençoe com esta palavra em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus.